Boa tarde, sou Janine Hinoff e estou aqui para falar da minha trajetória cultural. Sou bacharel em artes cênicas e especialista em produção da arte e gestão da cultura pela PUC Paraná. Falar de mim está sendo a coisa mais difícil desse edital. A minha trajetória artística e cultural, eu creio que ela se confunde com a minha própria história. Eu pesquisando para esse edital de reconhecimento, eu acabei me reconhecendo também, porque grande parte dessa minha vivência artística já estava esquecida, né, em detrimento de tudo aquilo de novo que eu ando fazendo na minha vida. Então, ao pesquisar para esse edital, eu percebi que a minha história se confunde, né, totalmente com a minha história na arte. Aos 7 anos de idade, eu já estava dançando aqui no Cine Teatro 10 de Novembro, na minha cidade, São Francisco do Sul, com o grupo de balé da escola. Logo depois fiz um curso de teatro na Casa da Cultura e assim foi indo a minha vida inteira. Em 1987 entrei na faculdade. Em 1989 levei o primeiro trabalho fora do âmbito da faculdade para São Paulo, com um grupo de colegas do curso, Clarice. Em 1990, último ano da faculdade, 91, colação de grau, novamente 91, São Paulo. Valsa número 6, Teatro Cacilda Becker. E assim foi. Em 91 recebi um convite para participar de um trabalho com Paulo Biscaia Filho. Fizemos uma peça linda chamada Cantos Fúnebres da Esperança. Com essa peça eu ganhei o troféu Atriz Revelação. Não parei mais. Montamos uma companhia chamada Companhia das Aqualoucas. Trabalhamos muito, consolidamos nosso nome em Curitiba, mas Aqualoucas acabou e eu diversifiquei. Comecei a trabalhar com outros diretores, outros produtores, fazendo as montagens do Teatro de Comédia do Paraná, no Teatro Guaíra, e assim foi. Chegou um ponto da minha vida que eu decidi dar um passo a mais. Resolvi ir para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, a convite também de um amigo, de um grande bailarino e diretor de teatro, Pedro Pires, que me convidou para fazer uma peça de dança-teatro, que é uma coisa que muito me agrada, né? Essa coisa de misturar a dança, o teatro no corpo e uma outra linguagem, enfim, mas não é disso que estamos falando. Então, estávamos lá fazendo uma peça no Rio de Janeiro, dois, somente um, para apresentar no Teatro da Glória e também no Fringe, no Festival de Dança de Curitiba. Eu acabei apresentando no Fringe, mas por motivos pessoais acabei não conseguindo realizar o trabalho lá no Teatro da Glória. Mas nesse mesmo ano, era 1998, ganhei o troféu Gralha Azul de melhor figurino pelo espetáculo Electra do grupo Os Sátiros. E nesse momento, assim, né, eu estava fora de Curitiba, eu estava num momento de mudança e eu tive um chamado muito forte, assim, no meu coração, dizendo, volta para São Francisco. Eu voltei. Voltei, eu achava, assim, que eu tinha que passar tudo aquilo que eu já tinha aprendido, toda aquela minha bagagem que eu poderia trazer para São Francisco. A minha família continuava aqui, eu tinha um chamado muito grande para as minhas raízes mesmo, né? Eu, enfim, vim e logo que eu cheguei eu tive um choque de realidade porque eu havia deixado uma carreira, amigos, um modo de vida. A gente chega aqui, enfrenta preconceito porque faz teatro, a gente fica diferente. Então não tinha ninguém para fazer teatro comigo aqui. Então eu fiquei meio perdida. Mas logo eu recebi um convite da secretária de Cultura daqui de São Francisco, na época, Rose Camargo, para apresentar uma peça de teatro durante a assinatura do convênio da parceria da Petrobras com a prefeitura na reforma do Cine Teatro. Ah, fiquei super feliz, mas eu não conheci ninguém, né? Então, a Rose chamou os ex-alunos da Casa da Cultura de teatro que tinham tido aula com o professor Ivan, e essas pessoas maravilhosas me ajudaram a montar o grupo, chamaram outras pessoas, enfim, rolou, né, um entendimento. A gente montou um grupo chamado Grupo de Teatro Experimental Babé Tongá, e durante muitos anos produzimos nossas peças aqui e participamos de vários eventos. Eu
trabalhei na APAE em 2003, porque eu queria me desenvolver nessa área também mais humana e também a nível de educação. Trabalhei em 2004 no Museu do Mar, a chamado do professor Dalmo Vieira Filho, para compor a equipe de arte educadores. Eu dizia, não, eu não sou educadora, eu sou artista. E veio daí que acabei montando um evento dentro do museu para chamar a comunidade a participar do museu. Eu e a Vanessa Maria Pereira, que era chefe do escritório do IFAM na época. Desse evento saiu também um evento chamado Sarau, Sarau Lítero Musical. E esse sarau teve 10 anos de duração. Mesmo com a minha saída do museu em 2006, ele foi levado adiante pela Cleo Schmidt, que era a bibliotecária do museu, e durou muitos anos. Eu voltei ao museu em 2013, trabalhar no projeto Sketches, e tive a oportunidade de comemorar os 10 anos, de produzir os 10 anos de comemoração da existência do sarau lá no museu nessa época. Mas ao longo dessa minha vida, desse meu retorno a São Francisco, eu me envolvi com muitas pessoas, com muitas questões. Uma coisa maravilhosa, a partir de 2008, com o programa Monumenta na cidade, eu também me interessei muito pelo patrimônio histórico. Já lá dentro do museu, né? Porque o museu é patrimônio material, imaterial. Então essas questões todas de patrimônio começaram a surgir na minha vida ali. Então, no decorrer, no desenvolvimento das coisas em São Francisco, conhecendo pessoas daqui e dali, muita gente interessante, e me envolvi também com música, estudei canto, montei bandas e, sim, eu me meto em tudo quanto é coisa, né? Aí, em 2014, eu resolvi inscrever Não, minto. 2013 resolvi fazer uma pós-graduação em produção da arte e gestão da cultura, porque eu achava que eu tinha que ter ferramentas para conseguir mexer com as políticas públicas em São Francisco, sabe? Eu precisava me instrumentalizar, ser só atriz, diretora de teatro, produtora, figurinista, cantora. Tudo isso que eu fazia não era suficiente. Eu precisava de instrumentos para poder fazer com que a arte acontecesse em São Francisco, porque estava muito parado. Então fiz essa pós e foi muito bom. Eu tive muitos outros conhecimentos. Agora, depois desse tempo, eu vejo que essa trajetória foi construída assim, para chegar nesse momento agora, né? Eu tive um insight há muitos anos atrás e comecei a escrever uma peça. Eu levei quase que uns 10 anos, 9 anos construindo essa peça. E finalmente, em 2017, com a vinda da minha amiga Fabiana Ferreira para cá, a gente resolveu levar adiante esse projeto. O resultado disso foi que em 2019 fizemos o primeiro espetáculo de teatro profissional em São Francisco do Sul, o espetáculo A Casa. E nesse espetáculo eu trouxe as coisas que eu havia planejado no curso de pós-graduação para dentro desse espetáculo, que era a oficina de formação para atores, porque não existia como trabalhar com atores em São Francisco se não existiam atores, existiam 2, 3, 4 pessoas no máximo. Mas foi muito maravilhoso, sabe? Um ano antes, eu montei o Instituto Babaé Tongá, com uma série de pessoas, inclusive pessoas que trabalharam nesse espetáculo. Então, na verdade, esse movimento já está vindo há muito tempo. Já em 2006, quando eu estava trabalhando com as pessoas do grupo de teatro, a gente já pensava numa instituição, numa associação. Isso veio acontecer em 2018. 2019, o espetáculo da Tecer Teatro, A Casa, aqui em São Francisco do Sul. Então, o cenário francisquense tem mudado muito nos últimos tempos. E eu também tomei consciência nos últimos tempos de que não adianta só ficar fazendo arte. A gente tem que discutir arte, a gente tem que discutir as políticas públicas, a gente tem que dar os pitacos. A gente não pode esperar que as pessoas façam pela gente.
né? Que depois venham com a coisa pronta e você diga amém, ah, tá bom, então eu não discuti, eu não ajudei a colaborar, a construir, então eu vou ter que aceitar. Não é assim. E, enfim, eu fico muito feliz também desse edital de reconhecimento estar acontecendo, porque tem muita gente boa nessa terra, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente talentosa e salvaguardadora do patrimônio. Enfim, a gente tem que aproveitar essas pessoas, a gente tem que reconhecer essas pessoas. E obrigada, porque através desse